Fala família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Gente, eu vou fazer um vídeo hoje um pouco polêmico, tá? Eu sei que vai frustrar muita gente, principalmente se você comprou um desses carros agora, mas eu vou aqui acentuar não só os carros, mas o cuidado que a gente tem que ter com esses tipos de carro. E claro, não são só os carros que eu vou falar, mas eu vou falar aqui 5 carros com a pior pintura que vem de fábrica. E quando eu falo pior pintura, não é uma pintura mal feita só. É uma pintura em questão de sensibilidade, uma pintura sensível, que ela sofre risco muito fácil, que ela pode queimar no sol muito fácil. Então a gente vai começar aqui com 5 carros com a pior pintura. Isso não significa que você não deva comprar esse carro, porque um desses carros, inclusive, é um carraço, muito melhor de carros, muito melhor inclusive, até o custo-benefício é melhor do que carros que têm a pintura melhor. Então, não é uma questão de comprar ou não comprar o carro, é uma questão para você ter mais cuidado com o carro. Então, eu acho que esse vídeo é muito importante, inclusive, para você que tem esse carro. Então, em vez de você vir aqui nos comentários, começar a encher o saco, igual muito hater tem muito hater aí que vai começar a encher o saco, pegue isso e faça dessa informação uma informação para você ter mais cuidado se você gosta de um desses modelos de carro, beleza? O primeiro carro com a pior pintura que tem são os Palio. Gente, Palio, hoje até que a gente começou a ter uma melhora muito grande nisso, mas Palio é um dos carros com a pior pintura. Mesmo hoje melhorando, quando a gente fala de pior, é uma pintura muito sensível, ou seja, é normal você pegar um carro, às vezes antigamente era muito mais comum ainda, você pegar carro com um Palio com 5, 6, 7 anos de uso e já vê ele com a pintura queimada. Isso se dá pela pintura ser sensível, mas também pelos cuidados, que no final desse vídeo aqui eu vou falar como que você deve cuidar desses modelos de carro. E não só o Palio também, mas outros modelos da Fiat. Mas como o Palio é o carro mais comprado, é o Palio que a gente vê mais na rua com a pintura danificada. O segundo carro com a pior pintura são os Hondas. Gente, Honda, principalmente os atuais, os bichos é uma bomba de Hiroshima, uma bomba de Nagasaki. Você olha para o carro, ele já está todo riscado. Os meninos estão até rindo aqui, ó. Porque, gente, o Honda é cabuloso. E isso desde os modelos antigos até os modelos mais atuais. Talvez possa ser porque está tentando economizar no verniz, um verniz mais barato para reduzir custo. Pode ser que sim, mas talvez também pode ser que esse carro, lá no país de fabricação dele, esse tipo de verniz, se ele tem uma adaptação melhor, pode ser que seja melhor para aquela região, enfim. Eu acredito que é sim uma redução de custo. E o Honda, ele tem um verniz extremamente sensível. E esse Honda novo que saiu, geração 10, principalmente para quem vai tratar a pintura dele, é um carro que ele sofre risco muito fácil. E aí você tem que levar para polir para tirar esse risco. Esse risco, que é o risco circular, que a gente conhece como teia de aranha, ele retém calor. Isso faz o carro ter uma possibilidade de queimar no sol mais fácil ainda. Então, você tem que levar para poder polir. E se você não levar num cara que sabe fazer um polimento certo, que vai criar um projeto de polimento exclusivo para um verniz mais sensível, que não pode usar massa de polir combinado com boina de lã, em vez de corrigir os problemas, você vai criar outros problemas. Você vai, às vezes, queimar o carro no próprio processo de polimento, às vezes você vai criar um desgaste excessivo num verniz que já é sensível, ou seja, em vez de corrigir, você está criando um dano a curto prazo, mas também um dano a longo prazo. Então, o Honda, hoje para mim, é um dos carros com a pior pintura que tem. Talvez uma pintura bonita, eu não estou falando na questão de beleza, estou falando uma questão de resistência, tá? Então, o Honda para mim, hoje é um carro com um dos carros com a pior pintura, apesar de ser um carraço. O terceiro carro é o Corolla. Gente, o Corolla é um carro com a pintura simplesmente assustadora. Ele tem um pouco mais de resistência em relação ao Honda Civic, um pouco mais de resistência, porém, os carros mais atuais aí da Honda, né, agora de 2019, 2020, ele tem a pintura mais sensível, porém um pouco mais resistente que o Honda, só que uma espessura menor. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente na quantidade de polimento que a gente vai fazer nesse carro. E como a gente não pode fazer muito polimento, e o polimento serve para corrigir risco, gerado principalmente na lavagem, o segredo para o Corolla é
lavar da forma correta, para não gerar esse risco e você ter que polir o carro depois. O quarto carro com a pior pintura é a Hilux. A Hilux é um dos carros que ele é muito semelhante, inclusive, com o Civic geração 10. Uma pintura extremamente sensível, que risca extremamente fácil, assim, tipo, é muito fácil riscar esse carro. E é um carro que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Por ser um carro alto, por ser um carro grande, geralmente na hora de lavar ainda as pessoas ficam com preguiça de lavar esse carro. E aí que está o problema, que aí vai lavar de qualquer jeito, é um carro que às vezes entra muito em terra. Então aqui eu tô com uma, por exemplo, ó. Essa Hilux, essa aqui, ela na verdade ela não tem nem tanto problema de uma pintura sensível. As mais novas aí tá com a pintura ainda mais sensível, mas é um carro que geralmente ele anda nesse estado, né? Tá vendo? Bem sujo. Olha aí, caixa de roda. O cara pega a bucha aqui, passa na caixa de roda, esfrega na pintura do carro aqui, ó, e vai gerando risco, ó. E risca o carro todo. E aí você tem que fazer o polimento depois. Vamos ver aqui na lâmpada aqui, apesar desse carro ser prata e tá muito sujo. Vamos ver a pintura desse carro aqui, ó. Vamos ver se vai pegar um foco aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo esses riscos aqui? Esse carro tá até com pouco. Ele tá com umas marcas de boina aqui também, tá vendo? Já passou por um processo de polimento. Bom, o farolzinho também tá precisando dar um polimento ali, enfim. Esse carro, galera, é um carro que ele tem, por ser alto, né? O pessoal às vezes tem preguiça de lavar e aí lava de qualquer jeito. Então esse carro é muito importante ser lavado da forma errada para não precisar polir, uma vez que o polimento cria-se um desgaste na pintura do carro. Isso pode, no caso de um verniz sensível, se for polir errado, criar um desgaste excessivo. Então aqui o ideal, sempre lavando de cima para baixo, fazer o processo de pré-lavagem que a gente ensina no canal. Se você nunca viu, procura aqui no canal o vídeo de como que lava seu carro da forma certa, que você vai ver o segredo para poder lavar um carro bem lavado. O quinto carro com a pior pintura são os carros da Renault. Carros da Renault também tem um verniz extremamente sensível. É um verniz que ele, aqui por exemplo, a gente tem esse Logan aqui, Sandero, são vernizes muito sensíveis. Ele sofre risco muito fácil. Mas para a gente poder resumir, talvez eu não vou falar todos os modelos de carro aqui, por eu não ter falado todos os modelos de carro, como que eu faço para poder saber se o carro ele tem verniz macio ou verniz duro ou verniz médio? Verniz duro tem mais resistência, o médio, resistência intermediária, e macio é um verniz muito sensível. Como que eu faço para identificar? Hoje, as próprias concessionárias, às vezes, eles não têm essa informação. Ele não sabe se o verniz é macio, médio ou duro. Então, a melhor forma é através de um profissional. Às vezes, ele sabe essa informação, ou na hora de polir ele vai fazer um negócio que chama setup, que é um teste que a gente faz na pintura. A gente pega uma área da pintura para poder fazer um teste do que funciona nesse modelo de carro, e aqui a gente consegue identificar o tipo de verniz. Então é a melhor forma para poder saber. Mas para a gente ter um norte, para a gente poder ter pelo menos uma noção, é legal você saber que carros asiáticos, eles têm um verniz mais macio. Agora carros, por exemplo, da Alemanha, como BMW, Audi, Porsche, Mercedes, são carros que eles têm um verniz mais duro, ou seja, ele tem mais resistência. Então é um carro que ele vai queimar com mais dificuldade, ele tem uma vida útil melhor, a pintura dele, é um carro que ele vai sofrer risco com mais dificuldade também. E tanto na hora de polir também, você precisa de um processo um pouco mais agressivo, uma vez que ele tem essa pintura mais resistente. Então até o processo para corrigir o risco tem que ser mais agressivo. Porém, essa agressividade maior não cria um desgaste tão grande no verniz, justamente por ele ter mais resistência. Então, qual que é o objetivo? É cornetar os carros? De forma alguma. O objetivo é que esses carros que eu mencionei são carros assim extremamente vendidos. Palio, Hilux, Corolla, Honda Civic e Renault, que está vendendo muito agora. O objetivo é pegar esses carros tão vendidos, e os populares também, né, Chevrolet, da Volks, são vernizes bem sensíveis, igual os que eu falei aqui agora. O objetivo não é cornetar os carros, mas te ensinar como que você deve cuidar desses carros. Primeira coisa, shampoo automotivo neutro, nem shampoo de cozinha, nem detergente neutro. Por que o detergente neutro não? O detergente neutro ele é um desengordurante, ele não tira a gordura da panela. Se você tem uma cera no seu carro, por exemplo, essa ação desengordurante vai tirar a cera, uma vez que cera, a base dela são gorduras. Então, ele vai tirar essa cera e ele não tem um poder de brilho tão alto.
Ah, meu carro brilha depois que eu lavo com detergente. Legal, cara, continua lavando, é o seu carro, isso é dica, não é ordem. Porém, se você olhar nesse tipo de iluminação, olhar o carro de uma forma profissional, você vai ver que com o tempo ele tem uma queda de brilho significativa. Outra coisa, na hora de lavar, além do shampoo neutro, luva de microfibra, tá? Ó, essas luvinhas aqui são muito importantes na hora de lavar o carro. Não passar naqueles do chão de poço, não lavar o carro com bucha e não usar pano de chão nem fralda na hora de lavar o carro. Vamos lavar o carro, ó, pano de microfibra aqui, ó, paninho de microfibra, tem vários modelos, então é uma boa opção também, tanto na hora de secar, na hora de passar uma cera, na hora de dar aquela lustrada. E nunca ficar esfregando o carro com poeira, ficar passando a microfibra ou o pano nele para tirar a poeira. Sujou? Lava. Não está na hora de lavar ainda, então espera mais um pouquinho, deixa acumular mais sujeira e lava. E a dica final para poder deixar o carro com ainda mais resistência, mais proteção, para suportar a ação do sol, que é o que destrói o carro. Um carro que queima no sol aí, vamos supor que pegou um carro que queimou capô e teto e as colunas ali. Cara, você tem que pintar o capô de novo, você tem que pintar o teto de novo, você tem que pintar as colunas de novo. Só aí por baixo uns 1.000 conto num lugar intermediário, nem top, nem básico. Então perdeu 1.000. Na hora de vender um carro que ele está com capô pintado, teto pintado, coluna pintada, dependendo de como foi feita a pintura, você vai precisar gastar aí, em média, mas você vai perder de valorização em média aí uns 5%, 10% de valorização no carro, dependendo do cliente e dependendo de como foi essa repintura. Então, um carro de 50 mil, pode acontecer sim de você perder uns 5 mil de valorização nele. Mais 1.000 do que você gastou, você perdeu 6 mil reais, só porque você não pôde cuidar do carro do jeito certo. E, gente, eu sei que tem gente, a pintura não desvaloriza. Cara, então pinta seu carro e vai tentar vender ele e compara ele, a facilidade e o valor de venda dele com o carro original. É diferente. Então a melhor dica é sempre aplicar uma proteção no seu carro, que pode ser uma cera de proteção, né, que ela não vai ter tanta resistência, mas é muito boa, à base de carnaúba e tal. Pode ser um selante de pintura, pode ser cera sintética ou até mesmo vitrificador, que deve ser aplicado por um profissional. O vitrificador é o mais indicado no caso de vernizes macios principalmente, porque ele pode aumentar em até 6 vezes a resistência da pintura. Aumenta a resistência contra agente químico, sol, líquidos, né, chuva também, produto químico, né, eu acabei de falar aqui também, e até contra leves riscos e arranhões. E pode durar em até 3, 4, 5 anos aí, dependendo do caso. Fechou? Facilita as lavagens, deixa o carro sempre em alto nível de valorização, enfim. Proteja sempre o seu carro. Lave da forma certa, seque da forma certa e sempre proteja seu carro. Beleza? Espero que você tenha curtido o vídeo. Deixa aqui nos comentários aqui qual que é o seu carro, qual que é o modelo do seu carro, alguma experiência que você já teve com essa pintura mais sensível ou mais resistente. E se curtiu o vídeo, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola no canal Rabone, claro, no mundo dos chats com carro. E estou te esperando no Instagram, lá é dica em tempo real, são os bastidores do canal. E vamos junto.